Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nesta aula nós vamos continuar com o conteúdo, tá bem? Estávamos estudando sobre a hidrografia, estudamos sobre os lagos, sobre os rios e as águas subterrâneas. Nessa aula nós vamos estudar sobre as geleiras e também sobre o uso dos recursos hídricos, sobre o consumo da água. Já vimos em aulas anteriores que as geleiras são grandes massas de gelo que ocorrem nas áreas onde a queda e o acúmulo de neve superam o degelo, ou seja, onde o acúmulo de neve é superior ao derretimento desta neve. As geleiras elas podem ser continentais ou podem ser de montanhas. As geleiras continentais elas se localizam, gente, nas áreas polares, principalmente na Antártida. A Groenlândia também, que é uma ilha na zona polar norte, cerca de 99% da sua superfície é constituída por geleiras, que chegam a atingir até 2 quilômetros de espessura. Na Antártida, as geleiras elas cobrem uma área de cerca de 12 milhões de quilômetros quadrados e têm até 4 quilômetros de espessura. Com frequência, alguns grandes fragmentos dessas geleiras continentais se desprendem, se soltam e flutuam no mar. Essas massas de gelo que se desprendem das geleiras são chamadas de icebergs. Ao deslizarem na superfície da água, gente, apenas cerca de 10% desses icebergs são possíveis de ser observados. Então, este é um problema que os navios enfrentam, por não conseguirem visualizar toda a dimensão desses icebergs, podem colidir e acabar afundando. Vide o Titanic, que colidiu com um iceberg e acabou afundando. Segundo alguns estudiosos, alguns cientistas, pessoal, este derretimento das geleiras, essa fragmentação está muito relacionada ao aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura do planeta. Quando a temperatura aumenta, consequentemente, o que vai acontecer? O gelo vai derreter. E isso vai causar profundos impactos na sociedade, profundos impactos no meio ambiente. A gente tem que considerar o aumento do nível do mar, e os impactos nas cidades litorâneas, que muitas cidades litorâneas podem desaparecer. Claro que existem também cientistas que defendem que não existe relação com o derretimento das geleiras e o aquecimento global. Nesta imagem aqui, nós podemos observar o fenômeno língua de gelo, que são camadas de gelo que se movimentam em direção a um lago, nos arredores de El Chaten, na Argentina. Esse processo aqui ele acontece nas geleiras de montanhas, tá bem? Como o próprio nome indica, se formam nas altas cadeias montanhosas e também são formadas pelo acúmulo de neve. Quando o volume de neve ele aumenta, forma-se uma língua de gelo, e essa língua de gelo, em função da declividade, e também da gravidade, ela se movimenta ladeira abaixo. Ao chegar no sopé da montanha, que seria a base da montanha, a parte inferior dessa montanha, essas geleiras encontram temperaturas mais elevadas, podem descongelar e dar origem a lagos, ou também a rios. Como exemplo, os grandes lagos que estão localizados entre o Canadá e os Estados Unidos. Nessa imagem aqui de baixo tem um iceberg flutuando no Oceano Atlântico, nos arredores da Península Antártica. As duas imagens elas são de 2015. Água potável. O que quer dizer água potável, gente? É a água que pode ser consumida. É aquela água que pode ser utilizada nas atividades diárias, na indústria, na agricultura, para a pecuária também. O que a gente precisa entender é que a água do nosso planeta ela não escapa do sistema terrestre. A água ela nunca vai faltar no planeta, gente. A quantidade da água disponível no planeta ela é a mesma há milhões de anos. O que vem acontecendo?
a quantidade de água potável, da água que pode ser consumida, ela vem diminuindo. Por quê? Não é porque a quantidade de água no mundo está reduzindo, é porque a água ela está sendo poluída. Então, existe uma escassez de água potável, que é aquela água que pode ser consumida pelos seres humanos. Porque essa água potável, que é a água subterrânea, que é a água superficial de rios e de lagos, ela vem sendo, né, intensamente utilizada e também degradada, poluída por esgoto, por dejetos industriais, por agrotóxicos da agricultura, e acaba se tornando imprópria para o consumo. Então, é grande o volume de água existente na Terra, e grande parte dela, a maior parte dela, gente, é salgada, é imprópria para o consumo. Existem alguns processos de dessalinização desta água que acontecem em regiões principalmente do Oriente Médio e também na Austrália, onde a escassez hídrica ela é maior. Porém, esse processo de dessalinizar a água é um processo muito caro, né? Que não é viável em todos os países, ou aqueles países que possuem uma carência hídrica, eles não possuem recursos para investir neste processo. Esse processo de dessalinização da água é a retirada do sal da água do mar para que essa água ela possa ser consumida. O crescimento populacional aliado à expansão das cidades, das indústrias e da agricultura torna cada vez mais intenso o uso de água doce, ou seja, a demanda por água doce ela vem crescendo com o passar dos anos, né? E a poluição de rios, lagos e lençóis subterrâneos e o desmatamento de áreas florestais provocam a escassez de água potável em diversos lugares do mundo. Neste mapa aqui, pessoal, está mostrando o estresse de água potável nos países. Observem que esses países, inclusive, eles já foram citados, né? Nós já vimos esse estresse hídrico quando a gente estudou sobre os aquíferos, né? São países do norte da África, como a Líbia, Marrocos, países na Península Arábica, né? Iêmen, Omã. Também nós temos Afeganistão, Paquistão, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Mongólia, né? Países localizados na Ásia, principalmente, e também nós temos na Austrália, né? Além de países localizados na África. Claro que, gente, quando a gente analisa este mapa, a gente tem que considerar as regionalidades. Isso aqui é uma média geral por país. Por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país onde ele apresenta baixo estresse de água potável, né? Ou seja, o Brasil ele é riquíssimo em disponibilidade hídrica, cerca de 12% da água potável do mundo está localizada no território brasileiro. Só que quando a gente pensa nas características regionais, quando a gente pensa localmente no território brasileiro, nós vamos perceber que tem regiões no Brasil que passam por estresse hídrico. A exemplo da região Nordeste, o semiárido nordestino, que é uma região que possui grande escassez hídrica, né? O regime de chuvas é baixo, as chuvas são mal distribuídas durante o ano, né? Chove cerca de apenas 3 meses por ano nessa região. Então, há uma escassez hídrica na região nordeste do Brasil. E nós também temos que lembrar que, durante o inverno, né, determinadas regiões do Brasil, principalmente a região central, né, correspondente à região centro-oeste, também passa por escassez hídrica, né, quando o regime de chuvas diminui. Então, o volume de água dos rios também diminui. Então, o mapa abaixo mostra o estresse de água potável, isto é, o risco de um colapso no abastecimento desse recurso indispensável. Países com baixo estresse, menos de 10%, são aqueles onde há grande abundância de água. Já no lado oposto, mais de 80% são países com enorme carência desse recurso. Vale salientar que se trata de dados médios de cada país, ou seja, o mapa não mostra as diferenças regionais, né, como eu acabei de falar para vocês.
No Brasil, por exemplo, que se enquadra no grupo de países com abundância desse recurso, há regiões e cidades que sofrem de estresse hídrico e passam pelo racionamento de água, como nós vimos a região Nordeste, a região semiárido nordestino, né? E a região central no período do inverno, onde há escassez de chuva. Conforme o tempo passa, como nós já vimos, pessoal, o consumo de água pela humanidade ele aumenta. Nos anos 1950, por exemplo, cada habitante do planeta consumia em média 400 metros cúbicos de água por ano. Hoje, essa quantidade, gente, ela está em cerca de 800 metros cúbicos de água por ano, ou seja, quase o dobro, né? E isso considera também aquela água que a gente consome que a gente não vê, é a chamada água virtual. Por exemplo, quando você come um bife, a roupa que você usa, quando você se alimenta, o suco que você toma, até mesmo a água de garrafinha que você consome, gente, ela teve água, né, na fabricação desses objetos, na fabricação, na produção do alimento também. E essa é a chamada água virtual, é aquela água que a gente não vê, que a gente consome e que a gente não vê. Aqui está dando um exemplo, quando comemos um bife, há uma grande quantidade de água que foi usada para criar o boi, que em média precisa de 15,5 mil litros de água para cada quilo que pesa no abate. Aí vocês pensam, não, mas o boi ele consumiu 15 mil litros de água? Não, a gente não considera só aquela água consumida pelo boi. A gente considera a água utilizada na produção da ração, a água utilizada na produção dos grãos, né? Na produção do capim, e também a água consumida pelo boi ao longo de sua vida e também a água utilizada no abate deste boi. Então essa é a água virtual, é aquela água que a gente consome, mas que a gente não vê. Assim como o consumo de água ele vem aumentando ao longo do tempo pela população, pelas pessoas, o acesso à água potável, gente, ele também não é igualitário. E se ele não é igualitário, existem locais onde o consumo é superior a outros locais. Um exemplo é na América do Norte, onde na primeira década dos anos 2000, uma pessoa utilizava em média quase 1.400 metros cúbicos de água por ano. Já no continente africano, uma pessoa utilizava em média 600 metros cúbicos de água por ano, ou seja, a diferença de acesso à água potável e de consumo desta água vai variar de país para país, de região para região. Aquelas regiões onde a escassez hídrica é maior, consequentemente, né, o acesso à água potável é menor e o consumo também é menor. A água, por setores da economia, ela é muito empregada, né, em sua grande parte, na agricultura. Então, cerca de 69% da água doce do mundo é empregado na agricultura. O setor industrial ele consome em torno de 19% da água potável, enquanto cerca de 12% vai para o abastecimento residencial, do comércio, do setor público, do setor privado, né? Então, a gente tem que pensar também que essa água doce, essa água potável disponível, distribuída pelos setores da economia, estes setores podem impactar esta água, podem causar prejuízos a esta água, como, por exemplo, os agrotóxicos que são utilizados na agricultura. Eles podem atingir os lençóis freáticos, contaminando esta água. E também o uso desenfreado do lençol freático, o uso desenfreado e intenso dessa água potável pode acabar levando ao esgotamento deste recurso. Como nós vimos, né, pode acabar levando ao estresse hídrico, ou seja, a retirada de água ela é superior ao abastecimento deste lençol freático, é superior ao abastecimento do aquífero.
Nas áreas rurais, onde o desmatamento e o pastoreio provocam a diminuição da capacidade de absorção da água pelos solos, a infiltração também ela é menor, ou seja, pode comprometer o reabastecimento das águas subterrâneas. A ausência de cobertura vegetal e os solos utilizados de forma intensiva faz com que a água da chuva, gente, ela escoe superficialmente. Então, vai infiltrar pouca água, né? Ou seja, a água da chuva que cai no solo, ela vai escoar superficialmente, vai infiltrar uma menor quantidade e vai ter consequências severas para o ambiente e para a sociedade. Se há menor infiltração de água, há um menor abastecimento das águas subterrâneas, sem contar também que o maior volume de água superficial pode levar a inundações, a alagamentos, né? Pode acelerar também processos erosivos. Em muitos países populosos ou com carência de recursos hídricos, já se atingiu o limite de utilização de água doce. Como nós vimos, né, onde ocorre o estresse hídrico. Em muitos locais, inclusive, gente, tem pessoas que precisam andar quilômetros para poder ter acesso à água potável. Inclusive, essa carência de recursos hídricos, né, essa questão da água, ela pode gerar conflitos entre países, entre nações. Países que dividem, por exemplo, o mesmo rio, eles precisam dialogar, precisam conversar e entender a necessidade e a importância deste recurso para que não haja conflitos. É preciso que este recurso ele seja compartilhado entre estes países. Por exemplo, o Egito ele depende basicamente do Rio Nilo. O Rio Nilo ele passa pelo Sudão e pela Uganda. Se esses países resolvem construir a barragem no rio, vai interferir no abastecimento de água no Egito. Então, este é um caso que pode levar a um conflito, né, a um conflito bélico por conta da água, por conta da disponibilidade hídrica. No Oriente Médio também, nós temos um outro exemplo, que é o acesso ao Rio Jordão. As águas do Rio Jordão elas são controladas por Israel. Então, em relação ao Rio Jordão, é preciso mecanismos internacionais para regular, né, o uso da água do Rio Jordão também para evitar esse tipo de conflito. No Brasil, como nós vimos, o Brasil é um país riquíssimo em relação a recursos hídricos, mas observem aqui a distribuição de água doce pelo território. 80% da água potável disponível no Brasil, gente, ela está localizada na Amazônia. E a Amazônia ela abriga apenas cerca de 7% da população brasileira. Agora observem aqui a região Nordeste. A região Nordeste ela possui cerca de 3,3% da concentração de água doce do Brasil. Porém, ela abriga 27% da população brasileira. Já a região Centro-Sul, ela abriga 66% da população brasileira, porém, ela concentra 16,7% da água potável, ou seja, em relação à disponibilidade de água e à concentração populacional, a gente percebe que há uma grande irregularidade, né? Uma região onde possui uma grande concentração populacional tem uma pouca disponibilidade hídrica, diferente do que acontece na Amazônia, que tem uma pequena população relativamente, né, quando a gente pensa nas demais regiões, e tem uma grande disponibilidade hídrica. Por isso que quando a gente fala sobre o estresse hídrico, quando a gente analisa este mapa aqui, a gente tem que considerar as regionalidades. A gente não pode imaginar que esse baixo estresse hídrico aqui, considerado no território brasileiro, retrata todas as regiões do Brasil. Bom, sexto ano, eu vou finalizar por aqui a nossa aula, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem.
São atividades do livro e também algumas complementares. Neste infográfico aqui, sexto ano, eu trouxe para vocês alguns exemplos de como a gente utiliza a água e não vê. É a chamada água virtual. Observem aqui, para 1 quilo de arroz, é gasto, gente, cerca de 2.500 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, 18.000 litros. Para 1 litro de leite, 712 litros e meio. Para 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. Para 1 quilo de batata, 132 litros e meio de água. Para 1 quilo de carne de boi, 17.100 litros de água. Para 1 quilo de banana, 499 litros de água. E para 1 quilo de carne de frango, cerca de 3.700 litros de água. Isso aqui, gente, é o consumo de água para a fabricação, né, ou para a produção destes alimentos. É a água que a gente consome que a gente não vê, a chamada água virtual. Agora sim, as atividades, né, da página 176 à página 179. A página 179 ela pode ser feita individualmente, tá bem? E tem também estas atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês. Então, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.